aproximadamente 2 meses ali, em Milton Keynes, e surgiu então a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Pastor nunca descansa, queridos. A gente está sempre pronto para anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, e é um privilégio maravilhoso estar aqui com vocês. Durante o louvor, fiquei confuso, porque eu não sabia se eu estava no céu ou na terra. De tanto que a presença de Deus é grande nesse lugar, amém? Deus está de fato nesse lugar, e eu me alegro muito de saber que aqui tem um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade, que é bom de Bíblia, amém, pastor? E que é feliz, amém? Porque serve a um Deus grande, porque tem Jesus no coração, porque é cheio do Espírito Santo. Eu quero orar com você, vamos orar? Feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, obrigado por esse dia. Que manhã maravilhosa, Senhor. Que presença tremenda do Teu Espírito em nosso meio. Nessa manhã nós nos alegramos, porque o Senhor está em nosso meio. E nessa manhã nós clamamos ao Teu Espírito que se manifeste uma vez mais, assim como Ele passeou em nosso meio durante o louvor, que Ele venha falar aos nossos corações nessa manhã. Uma palavra que venha trazer direção, uma palavra que venha edificar nossas vidas, uma palavra que venha dar, ó Deus, um norte para o nosso viver, que venha fortalecer a nossa fé e possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais alegres, ainda mais cheios da Tua presença, transformados pelo poder que há na Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Eu, por diversas vezes, queridos, há alguns anos eu sirvo ao Senhor, e quando eu vou a um culto como esse, eu esqueço de todos os meus problemas. Eu esqueço dos problemas da saúde, eu esqueço dos desafios financeiros. Tem alguém que passando por algum desafio financeiro? Ninguém, né? É só os irmãos que moram lá em Londres. Aqui só tem gente, né, próspera, amém? Porque são todos generosos. Fiquei tão feliz aqui, o louvor teve que repetir a música 3 vezes. Eu falei, Senhor, eu vou levar essa bênção para Milton Keynes também. Oh, glória a Deus. Que bênção, meus amados. É bom saber que Deus está no nosso meio. Porém, quando a gente sai ali, a gente pega a primeira direita, porque a porta da saída é ali à direita. Ali embaixo a gente entra no carro e pega a estrada e vamos para casa. Aí a gente começa a semana, os desafios, né, nos afrontam novamente. E muitas vezes nós somos questionados, ou questionamos a Deus. Eu não sei se os irmãos alguma vez já questionou a Deus por alguma circunstância, por algum desafio que você está enfrentando, né? Onde está Deus? Ou por que eu, Deus? Né? Logo eu que sirvo ao Senhor. Eu inúmeras vezes questionei ao Senhor. Sirvo ao Senhor desde os 13 anos, não faz muito tempo, né? Como os irmãos podem ver, eu sou jovem. Mas passei por inúmeras lutas. E por diversas vezes eu questionei ao Senhor, mas Senhor, eu sou fiel ao Senhor, sou assíduo na sua casa, sou fiel nos dízimos e nas ofertas, eu procuro obedecer a Tua palavra, buscar a Sua presença, até que eu encontrei uma resposta que eu quero compartilhar com você. Porque muitas vezes nós temos eu tive essa sensação, e eu imagino que você também, uma sensação de estar em um deserto. Você já se sentiu assim alguma vez? De estar em um deserto infindável, né? Onde tudo que você faz não frutifica, nada floresce, nada dá certo. Você bate na porta e a porta não se abre. Por mais que você tente, tudo dá errado. Nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra que, em nome de Jesus, ela vai trazer um norte para você. Ela vai te orientar, ela vai alimentar a sua fé. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Os irmãos aí são bons de Bíblia, vão achar facilmente. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Você pode acompanhar comigo? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele, o diabo, disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Graças a Deus. Só até aqui. Amados, que história interessante, né? A história não conta a história de um alguém qualquer. Não conta a história de José no Egito. Não conta a história de Moisés. Não conta a história de Davi, mas conta a história do próprio Jesus. Jesus, poucos instantes antes, nós podemos ler nos capítulos anteriores, Jesus havia sido batizado. O céu se abriu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, a voz de Deus foi audível naquele lugar. O próprio Deus deu testemunho do seu Filho e disse: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E em um relance, o texto que nós acabamos de ler, Jesus foi levado ao deserto. Então, se você está passando por algum tipo de deserto na sua vida, você não está só. Amém? Jesus também esteve lá. E Jesus foi levado pelo próprio Espírito. É interessante que o deserto, queridos, no contexto bíblico, ele nada mais é do que uma metáfora para o sofrimento humano. Eu já pastoreei na Itália por 2 anos, estou na Inglaterra há 21 anos, e essa semana mesmo aqui, em Felgueiras, eu estive conversando com um irmão que, infelizmente, perdeu uma criança, uma gestação foi interrompida, possivelmente um aborto involuntário, e ele estava muito triste, muito ferido, questionando, né, mas confiante em Deus, sabendo que Deus tem o melhor para si. Mas muitas vezes nós questionamos o Senhor, porque, eu não sei você, mas um tempo na minha vida, eu tinha raiva de um versículo bíblico. Você já se encontrou assim alguma vez? Tem um versículo bíblico que diz que todas as coisas, Paulo fala isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você não consegue entender como pode a perda de um bebê, que eu tanto amo e desejo cuidar e criar na presença do Senhor, como isso pode cooperar para o meu bem. Eu imagino que dúvidas inúmeras já te assolaram alguma vez, né? E você talvez tenha pensado que é castigo de Deus. Inúmeras vezes, eu sofri diversas situações difíceis em minha vida, e eu buscava respostas, e eu nunca encontrei a resposta certa, até encontrar essa experiência de Jesus e ter os meus olhos abertos e ser ministrado pelo Espírito Santo, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã.
Quantas vezes eu ouvi, olha, você está passando por isso porque você orou errado. Você já ouviu isso alguma vez? Você está orando errado. Ué, mas Deus responde orações erradas? Ah, porque você está orando pouco, mas não é pela graça e por meio da fé, né? Não é pelo mérito humano. E muitas vezes nós questionamos, poxa, eu me identifico muito com a história de José. O pastor James é uma bênção, pastor. Ele pregou uma série de palavras na Inglaterra, 6 palavras sobre a história de José, e foi como um quebra-cabeça que se juntou e tudo passou a fazer sentido. Porque eu sempre me questionava, mas se o deserto for castigo de Deus, logo, qual é o meu pecado? Ou qual é o teu pecado? Qual foi o erro que você cometeu? E eu sempre pensava em José. José, qual foi a culpa de José? José, certo dia, ele deitou-se, e o que aconteceu com ele? Ele dormiu. Quem deita geralmente dorme, amém? Eu espero que você tenha dormido bem, espero que você tenha um bom sono. Porque quando nós estamos sadios, a gente deita e dorme. E José teve um sonho. E o sonho, para quem gosta de psicanálise, de psicologia, sabe que o sonho é algo involuntário. Você pode até deitar e falar, hoje eu vou sonhar, né, e especificar alguma coisa, mas nem sempre acontece. Outros sonham e não se lembram dos sonhos. Mas José teve um sonho, e ele se lembrou do sonho. E ele compartilhou com os irmãos, e todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Foi vendido, né? Ficou preso, tudo injustamente. Qual foi o pecado de José? Agora eu te pergunto, qual foi o pecado de Jesus? Por que é que Jesus foi levado ao deserto? Certamente não foi por causa de algum pecado. Então, queridos, nós enfrentamos diversos tipos de desertos. Talvez o deserto que você está enfrentando nessa manhã, e é o motivo de você estar aqui, seja uma enfermidade, ou seja uma doença incurável, seja algum problema financeiro, né? Ou desemprego, a morte de um ente querido, a perda de alguém que você ama muito. Mas todos nós estamos passando por um deserto. Se você não está no deserto, Deus vai te levar um dia lá, porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Ele havia sido batizado. Quantos recém-convertidos estão aqui? Glória a Deus. Eu não sei os irmãos que estão recém-convertidos, mas eu ouço muitas pessoas dizerem assim, poxa, mas parece que a minha vida ficou mais difícil depois que eu me converti. Eu quero dizer a você, seja bem-vindo ao clube dos cidadãos dos céus, que não pertencem mais a essa terra. Amém? Que tem Deus Pai Todo-Poderoso como Pai seu, mas também um arco inimigo chamado diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele foi tentado pelo diabo. Queridos, para que eu e você possamos vencer no deserto. Quem quer vencer no deserto? Quem quer vencer como Jesus venceu? Quem quer vencer como José venceu? Amém? Sair da prisão e ser levantado, amém? Como o braço direito, como o segundo homem mais poderoso em Portugal, no Porto. Eu quero. Então, eu quero entrar aqui agora nessa palavra e compartilhar com vocês algumas lições que nós só aprendemos no deserto. O deserto não é castigo, a menos que você esteja, né, em desobediência à palavra de Deus. Mas você pode ser levado ao deserto também, mesmo estando em obediência. Foi o caso de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar e aprender com essa história é quais são as armas que o inimigo usa. Eu não sei se os irmãos conhecem um livro chamado A Arte da Guerra. Amém? Esse livro é fantástico. Ele diz assim, olha, se você não conhece o seu inimigo
e não conhece a si mesmo, você irá perder 100% das batalhas, todas as batalhas. Se você não conhece as armas que o inimigo usa contra a sua vida, e você não conhece a si mesmo, e não sabe quais armas você tem à sua disposição, você vai perder todas as guerras que você travar. Se você conhece as armas do inimigo, mas desconhece a si mesmo, você tem a chance de ganhar 50% das batalhas. Você vai perder 50% das batalhas e ganhar 50% das batalhas que você travar. Agora, se você conhece a si mesmo e conhece ao seu inimigo, você então muda. A tua chance de vitória chega a 100%. Você vai ganhar 100% das suas guerras e batalhas. Quem quer vencer 100% das suas guerras e batalhas? Então, queridos, quais são as armas que o inimigo usa? A primeira arma do inimigo não é novidade para ninguém. O diabo é o quê? Olha que igreja boa de Bíblia. Os irmãos estão meio tímidos porque, né, não me conhecem. Eu vou dar uma segunda chance para você. O diabo é o que mesmo? Mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Ele usa mentira, né? Ele distorce a verdade. Só que disso nós sabemos muito bem. Só que o diabo, queridos, ele não é apenas mentiroso, ou somente mentiroso. Ele também fala verdade. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou as escrituras sagradas para tentar Jesus. Está escrito. Assim diz as escrituras, né? Então o diabo não usa apenas a mentira, mas ele usa também a verdade. Só que ele usa a verdade fora de contexto. Eu tenho um irmão lá na Inglaterra, o Jorge e a Fábia, que eles sabem que eu sempre uso o exemplo deles. Certa vez nós estávamos numa festa, porque crente gosta de festa, amém? Eu amo ir nas células da Atitude lá em Milton Keynes. Tem muita comida, né? Tem muito testemunho. Por isso que é difícil o pastor estar em forma, porque onde o pastor vai tem comida, tem festa, né? Tem alegria. E certa vez, numa comunhão dessas, eu disse ao Jorge, você aceita um copo de Coca-Cola? Ele disse, não, pastor, isso não faz bem para a saúde. Eu sei que há controvérsias, há quem diga o contrário, né? Eu creio que um pouquinho de coca faz bem de vez em quando, porque serve como vermicida, né? Mata. Você economiza no vermicida, você não precisa comprar, importar do Brasil, você pode tomar uma Coca-Cola de vez em quando. Então faz bem de vez em quando, porque muito o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Amém? Então uma Coca-Cola de vez em quando numa festa para limpar o intestino faz bem. E eu disse isso a ele, queridos, a Bíblia diz que você vai comer coisas mortíferas e não te fará dano algum. Eu estava usando a verdade fora de contexto, né? O diabo faz isso. Não que eu seja um agente do diabo, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. É só para descontrair os irmãos, tá? Que eu vi os irmãos tão soltos na hora do louvor aí, agora os irmãos estão tão tímidos. O que está acontecendo aqui? Queridos, e aí ele me respondeu, ele disse assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu falei, o irmão é bom de Bíblia também. É igual a igreja Atitude do Porto. Os irmãos são bons de Bíblia demais. Glória a Deus. Então, queridos, o diabo usa a verdade fora de contexto. Você precisa estar atento para não cair nas ciladas do diabo. E também o diabo ele é oportunista. O diabo não vai te tentar na área em que você é forte. Ele não foi lá e ofereceu a Jesus um calçado. Ô Jesus, o senhor está aí nas suas peregrinações. Há tanto tempo o senhor, né, tem caminhado e anunciado o evangelho, seus pés estão cansados. Deixa eu lhe dar tentar com um tênis igual ao do pastor André, New Balance. Vai te ajudar a caminhar melhor sobre as areias dessa terra seca. Não.
Jesus não precisava de um calçado. Ele não tentou Jesus com roupas, porque Jesus não precisava de roupas. Mas Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve o quê? Realmente essa igreja é boa de brilho, pastor. Jesus teve fome. E o que foi que o diabo ofereceu a Jesus? Pão, comida. Então o diabo, queridos, ele é oportunista. Em outras traduções, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 3, o texto diz assim: tendo concluído todas as tentações, foram 3, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. É isso que o diabo faz. Ele se afasta, você pensa, graças a Deus. Passou. Só que aí o diabo ele se ausenta até a oportunidade oportuna. Então, no deserto, queridos, o diabo se levanta com seu furor contra a nossa vida, família e chamado, de diversas formas. E essas são as principais estratégias que ele usa. Ele é oportunista. E eu e você precisamos, em nome de Jesus, nos conhecer e conhecer o inimigo das nossas almas, para que nós possamos andar de vitória em vitória, em nome de Jesus, porque é vitória o que Deus tem para você. Esse deserto não é castigo, é porque Ele quer te abençoar. Amém? Muitas vezes o T.D. Jackson, né, o pastor americano, ele fala assim, olha, nós só descobrimos o quão forte nós somos quando ser forte é a única opção. Então não é castigo, é Deus, Ele quer te fortalecer, Deus quer aumentar os seus músculos espirituais, Deus quer aumentar os seus músculos, os músculos da fé, porque a fé é como um músculo. E para você fazer esse músculo crescer, você precisa exercitar. Então você conhece a si mesmo, você conhece o inimigo da sua alma, você conhece o Deus que você serve. Querido, o teu inimigo não é o teu cônjuge. O teu inimigo não é o teu colega de trabalho. O teu inimigo não é o teu vizinho, não é o teu patrão. O teu inimigo se chama diabo. Esse é o inimigo que tenta, né, muitas vezes, nos fazer desistir, nos fazer retroceder, nos tenta fazer desistir da bênção que Deus tem para nós. Então, quais são as estratégias que ele usa conosco? As mesmas que ele usou com Jesus. Foi assim com Adão e Eva. Ele pega a palavra de Deus e distorce ela. E se nós não estivermos atentos, nós nos tornamos uma presa fácil nas mãos do inimigo. Porque o inimigo é limitado, queridos. Ele usa o engano frequentemente. Ele é limitado. O diabo é como um cão em uma coleira. Você não deve mexer com ele e nem chegar perto, mas deve saber como lidar com ele. Mas ele pode nos tentar. Qual é a tentação que você está enfrentando e você está resistindo aí? Em qual área você precisa se fortalecer? Porque o diabo ele é oportunista, ele vai te tentar na área em que você é fraco. Então o deserto, como eu já disse, não é para o crente um castigo. Porque de outra forma, qual seria o castigo de Jesus? Né? Qual teria sido o seu pecado? Mas quando eu e você entendemos o propósito do deserto, tudo passa a fazer sentido, né? E esse é o objetivo dessa palavra. No deserto, queridos, você vai ser testado também em duas áreas específicas. No deserto, o diabo vai testar a sua identidade. O que foi que o diabo disse a Jesus? Se você é filho de Deus. Quem nunca ouviu um se, né, no ouvido assim, ó, nos momentos mais difíceis? Ah, se você fosse filho de Deus. Ah, se Deus realmente te amasse. Ah, se Deus realmente se importasse com você. Ah, se Deus realmente tivesse uma promessa sobre a sua vida. Ah, se Deus realmente tivesse falado. Ah, se realmente Deus tivesse trazido você a Portugal.
O diabo ele testa a nossa identidade, lançando dúvidas, lançando questionamentos. E se nós dermos vazão a isso, e deixar que isso entre em nosso coração e crie raízes, a gente vai ficar amargurado com Deus, vamos ficar tristes com Deus, e essa tristeza, essa amargura vai drenando a nossa fé, e por fim a gente se torna crentes amargurados, infelizes. Graças a Deus não é o problema dessa igreja, amém? Porque aqui tem um povo feliz, amém? Que sabe quem é em Deus. Você é amado por Deus. Você é um escolhido do Senhor, amém? Você é templo do Espírito Santo. Então o diabo ele vai testar a sua identidade. Porque a identidade nada mais é que um conjunto de características próprias e exclusivas de um indivíduo. É aquilo que faz de você alguém como nenhum outro. Alguém único. Você possui qualidades e características externas e internas. Uns são brancos, outros são altos, outros são morenos, outros são brancos, né? Uns têm o dom da palavra, outros do louvor. Eu tenho uma inveja desses irmãos que têm dom do louvor. Que louvor abençoado aqui, amém? Parabéns, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o diabo tenta lançar em nós dúvidas. Coloca em nós, muitas vezes, inveja. Se for uma inveja santa, pode, tá bom? Mas não existe isso, né? O diabo tenta de diversas formas, queridos, testar a nossa identidade e gerar em nós dúvidas. Quem é você? Você já se identificou nesse corpo? Porque a igreja é um corpo. A igreja, isso aqui só é a igreja porque você está aqui. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo e é composta por diversos membros. Você é um membro importante nesse corpo. Você tem uma função fundamental nesse corpo. Você já se identificou? Você precisa se identificar. Amém? Então, quem é você? Quais são os maiores desafios que você tem enfrentado, né? Geralmente, o diabo vai nos testar na nossa fraqueza. E também o teste da paternidade. Se você realmente é filho, e se Deus realmente é o seu pai, no versículo 3 e no versículo 6, ele fala, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E depois ele testa o propósito, o chamado. Por isso que eu falei sobre dons e talentos, sobre ministério, sobre a sua parte nesse corpo. Porque ele questiona, olha, se prostrado me adorares, uma inversão de valores e de propósitos. Jesus é Deus ou não é? Então a ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Mas o diabo não tem vergonha. Ele não tem vergonha na cara, né? Se ele fez isso com o próprio Deus, ele não faria conosco? Então ele questiona a nossa identidade nos momentos de dificuldade. Se você fosse filho de Deus, você teria conseguido aquele emprego. Se você fosse filho de Deus, aquela porta teria se aberto. Ou, se você fosse filho de Deus, se Deus fosse teu pai, como você é ensinado e você tem crido, aquela porta não teria se fechado. Muitas vezes as portas se fecham, queridos, porque Deus tem algo maior para nós, algo novo, amém? Algo maior e mais amplo para você e para mim. Então, fique atento. O que o diabo nos oferece? Oferta de poder e glória terrena em troca de adoração à sua pessoa, ao príncipe desse mundo. As tentações de poder e riqueza que enfrentamos no dia a dia. Quantas vezes nós somos tentados a priorizar as coisas terrenas? Vou fazer uma hora extra, vou fazer 2 horas extras. Ou muitas vezes nós não temos opção, trabalhamos por escala, mas às vezes nós temos a opção. E a gente prioriza as coisas desse mundo. Porque a gente quer uma vida melhor, quer grandeza, quer conquistar. Mas quando nós priorizamos a obra de Deus, priorizamos o reino de Deus, qual é a promessa do Senhor? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, eu já estou perto de concluir, tem ali 17 minutos ainda.
Como é que você pode vencer nesse deserto? Como é que você pode vencer o deserto que você está enfrentando, assim como Jesus venceu? Você precisa se conhecer, conhecer o inimigo, as armas que ele usa e as armas que você deve usar. É elementar o que eu vou dizer, porque está explícito no texto, e você não precisa nem de uma exegese muito profunda para descobrir que Jesus havia jejuado por 40 dias. Jesus estava ali, era fogo puro. Ele tinha jejuado 40 dias. Porém, quantos de nós negligenciamos o jejum e a oração? A gente ama, né? Festa, a gente ama, e tá certíssimo isso. A gente ama festa, a gente ama comer, a gente ama se deliciar, e está certo, a gente tem que comer mesmo. Né? E para a glória do Senhor Jesus, quer bebamos ou comamos, façamos tudo para a glória de Deus. Mas qual foi a última vez que você jejuou por um motivo específico? Qual foi a última vez que você jejuou pelo seu casamento? Que você jejuou pelos seus filhos? Pelo seu irmão? Pelos seus amigos que você diz amar tanto? Ou pela sua própria vida? Talvez você tenha desistido de orar, desistido de jejuar, porque você orou por 40 dias e 40 noites, e o que você ganhou foi um deserto. Mas a mesma coisa aconteceu com Jesus. Então, Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflição, sofreríamos aflições. Entretanto, todavia, o que ele diz no final? Tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, nós podemos vencer também. Porque Jesus é a nossa vitória. Amém? Jesus é a nossa vitória. Então, queridos, volte, né, como o autor ali, João escreve as cartas às sete igrejas do Apocalipse. Volte às primeiras obras. Volte à vida simples de comunhão com Deus, de oração diária, de um jejum, ainda que seja da metade de um dia, ainda que seja de um alimento específico, mas volte às práticas, né, do início, onde você conheceu Jesus e vivia aquele amor tão intenso. Então, para vencer no deserto, você precisa usar essas ferramentas que Jesus usou, o jejum, a oração e a palavra. Eu nem vou gastar muito tempo aqui, porque essa igreja é boa de Bíblia. Amém? Amém? Glória a Deus. Os irmãos são bons de Bíblia. Cometemos o erro de orar e jejuar quando tudo vai mal, sendo que o oposto é o correto. Geralmente, a gente só busca o Senhor quando as coisas estão ruins, certo ou errado? Quando tudo está bem, a gente quer festejar. A gente quer festejar. Aí quando as coisas ficam ruins, a doença vem, o desemprego nos alcança, aí a gente corre para a presença do Senhor. Mas o oposto é o certo. Você não deve esperar o dia mau, mas buscar o Senhor no dia bom e feliz. Por quê? Porque a oração, ela é como um depósito. Porque no dia mau você vai estar mal. No dia mau você vai estar ruim. No dia mau você não vai ter motivação. Você não vai ter cabeça, você não vai ter psicológico, você não vai ter estrutura. Quem no dia mau tem condição de pensar alguma coisa? A gente reage às coisas, geralmente. E frequentemente irracionalmente. A gente não para pensar no dia mau, a gente desespera. Mas se você orou no dia bom, você tem um depósito. E aí quando a adversidade te assolar, você vai ter um depósito guardado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, devemos orar não apenas no dia mau, mas no dia bom também. Devemos jejuar quando tudo estiver bem. Lembra do que Jó fazia? Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. No dia mau? Não. Porque no dia mau, ele havia perdido os filhos, os bens, só não perdeu a esposa, né? Que na insanidade dela,
porque no dia mau a gente não pensa antes de falar. Disse aí, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas porque Jó tinha um depósito perante ao Senhor. Ele conseguiu atravessar aquele deserto. E o que aconteceu com ele, quando ele passou aquele deserto? Ele recebeu tudo em dobro. Diga assim, o Senhor tem para mim restituição. Diga assim, se eu for apenas fiel ao Senhor, no dia mau, e no dia bom também, o Senhor irá restituir tudo aquilo que eu perdi. Deus deu a Jó tudo em dobro. Então, queridos, a palavra, Jesus usa a palavra, mas os irmãos são bons de Bíblia aqui, nem vou me deter muito aqui, porque Tiago 1:23 diz, olha, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Glória a Deus, porque aqui o pastor diz que tem 14 células. Os irmãos praticam a palavra todos os dias, amém? Na casa uns dos outros, edificando uns aos outros, como a igreja primitiva fazia. Isso fortalece a igreja, isso é uma bênção. Isso é um grande exemplo, os irmãos estão de parabéns. Porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Você se olha no espelho e você fala, uau! Eu não sei o teu espelho, mas o meu espelho, quando eu olho para ele, eu falo, espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? E eu não sei porque o meu espelho nunca responde. E para quem sabe ler um pinga-letra, certo ou errado? Eu escolhi entender que o silêncio do meu espelho é uma concordância. Os irmãos estão sérios. Assim é a palavra de Deus. Quando você está lendo e praticando, você está se vendo. Olha, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Só que aí quando você sai, as setas do diabo vêm, os problemas nos assolam, as circunstâncias difíceis, a gente começa a esquecer. A gente esquece daquilo que o espelho nos mostrou. É por isso que devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Então Jesus usou as Escrituras para resistir à tentação. E por fim, o diabo então foi vencido. E o texto diz assim, no versículo 11, então o diabo o deixou. Vírgula, e chegaram os anjos e o serviram. Queridos, eu não sei qual a prova que você está passando, mas certamente se você está vivo, você está enfrentando alguma dificuldade. Eu quero dizer para você que essa dificuldade ela não é definitiva no nome de Jesus. Amém? Que ela vai chegar ao fim. E se você permanecer fiel, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você acha que o manancial no deserto é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. E é isso que Deus tem para você. Jesus não precisava passar por isso. Jesus é Deus. Jesus não tinha pecado. Mas por ser um mestre por excelência, eu creio que a pedagogia de Jesus não era teórica, mas ele ensinava na prática a como viver de vitória em vitória. Palavra, oração, jejum, obediência. E quando você passa pela glória, pelo deserto, dando glória a Deus, o que acontece? A vitória vem. Quando você passa pela prova, dando glória a Deus, a vitória vem. Então, onde só existiam miragens, porque o deserto a gente vê miragens, né? Você veio para cá achando que aqui era terra que mana leite e mel. Né? Aqui os irmãos não têm dificuldade com a língua, né? Eu creio eu. É só na Inglaterra que a gente tem dificuldade com o inglês. Eu entendo os portugueses 100%, através do Gelson aqui, que traduz para mim alguns. É muito difícil. Tem algum português aqui? Não tem. Amém. Amo a sua vida, viu, meu querido? Você é uma bênção de Deus. Obrigado por nos receber no seu país, tá? Cuidar de nós. Mas é difícil. Porque você via só miragens. Mas sabe aquilo que você não viu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem.
é o que Deus tem preparado para você. Deus tem para você um manancial no deserto. Então, a providência divina dos céus veio o socorro de Jesus. Jesus não precisou usar da sua divindade, da sua autoridade de filho. Ele não recorreu aos anjos, mas ele foi fiel às Escrituras. E ele, usando a palavra, venceu o diabo. E o que acontece quando você é fiel ao Senhor e pauta a sua vida pela palavra e caminha sobre a palavra e vive para a glória de Deus, você vai viver o sobrenatural. A providência divina dos céus virá o teu socorro. Porque o próprio Deus vai te sustentar na sua fraqueza e na sua necessidade. Coloque-se de pé no nome de Jesus.